Obrigada, viu? A nossa gratidão, rogando ao nosso Senhor Jesus suas bênçãos, seu amparo para nos envolver em mais esse estudo que nós estamos iniciando agora sobre as leis do nosso Pai, sobre a nossa melhor forma de viver neste mundo, quando hoje iremos refletir a respeito do Livro dos Espíritos, capítulo 6, que nos fala da lei de destruição, né? São muitas questões que envolvem esse assunto, destruição, e ele se divide neste item em 7 sub-itens, né? O primeiro deles trata da destruição necessária e destruição abusiva. O segundo fala dos flagelos destruidores. O terceiro fala sobre as guerras. O quarto sobre o assassínio. O quinto sobre a crueldade. O sexto sobre o duelo. E o sétimo sobre a pena de morte. Então, quando o Livro dos Espíritos, né, os benfeitores nos trazem, através dessa obra mais do que completa para todos nós, a respeito da lei de destruição, nós vamos iniciar refletindo a respeito de pontos que são muito importantes para todos nós. Na questão 728 até a questão 765 trata do assunto que vamos conversar. E ele inicia nos falando sobre a destruição. Então, nós vamos pensar assim, o que nós entendemos por destruição? Né? Então, quando nos reportamos à destruição, deixa eu só esconder aqui deixa eu só, isso, assim. Quando nós falamos sobre destruição, são os processos que Deus usa sob forma de progresso para tudo que existe. Então, nada no mundo acontece sem a permissão de Deus, nós sabemos. E Deus somente permite aquilo que é necessário para o progresso dos seres vivos, de toda a sua criatura. Se não fosse dessa forma, né, o que seria então da inteligência suprema se ele não coordenasse tudo que ele criou, exatamente facultando a possibilidade de progresso para tudo que existe? Então, o que vemos com mais evidência hoje no mundo são, por exemplo, as matanças dos animais, com o objetivo da alimentação das próprias criaturas. Então, os animais eles são criados para serem mortos. E se não fosse o comércio, o interesse em se desfazer, o que seria do progresso dos animais? Então, tudo deve se transformar. A doutrina nos ensina que morrer é nascer para uma outra dimensão que é melhor do que a dimensão anterior que nos encontrávamos, principalmente quando se morre por uma finalidade maior. Então, nós que já passamos por diversas lutas, por diversas reencarnações, precisamos crer em Jesus para nós não errarmos o nosso caminho que vai nos levar até Deus. E quando Jesus nos diz, né, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, nós realmente conseguirmos crer em tudo que Jesus existe, né? Então, olha só, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Está em João capítulo 6, versículo 29. Então, até aqui nós falamos, né, que essa destruição é como uma transformação. Então, morrer é nascer para uma outra dimensão melhor do que a anterior. E a natureza, ela vem e nos cerca de diversos meios de preservação e de conservação, com o objetivo de quê? De que a destruição não se dê antes do tempo. Então, existe a lei de destruição, mas também existe a lei de preservação.
Então, poderíamos perguntar por que que existe uma lei de preservação se existe uma lei de destruição? É exatamente para que a destruição não aconteça antes do tempo devido. Porque toda destruição, diz o livro dos Espíritos, toda destruição antecipada, isto é, antes da hora devida, obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, assim vai acontecendo com a nossa própria regeneração. Quando Marcos nos fala no capítulo 13, versículo 22, o seguinte: quantos se entregam ao suicídio pelos vícios? E Jesus vem e nos recorda: haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. Né? Então, muitas vezes, o suicídio se dá de forma lenta. Então, por que nós estamos falando de lei de destruição, mas não esquecemos de falar de lei de preservação e lei de conservação? Exatamente por isso. Porque a destruição, que é essa transformação no tempo certo que Deus ordenou, não pode se dar antes deste tempo, senão será aquela destruição da sua pior forma de existir. Então, se a própria criatura humana busca uma autodestruição, então aqui nós já estamos falando de suicídio. Isso não é algo feito de forma muito, como é que eu vou dizer, clara e objetiva e fatal. Existem outras formas de suicídio que pode se dar de forma lenta na vida. E existem inúmeros tipos de suicídio, já nos esclarecem os benfeitores. O medo da morte, ele é comum na criatura humana e é uma forma de proteção para nós não sairmos, nós não virmos a sair da Terra antes do tempo, onde algumas pessoas, por desespero, podem fugir ao instinto de conservação e acabando por se autodestruir. Essa forma que nós vemos falando de diversos tipos de suicídio e o suicídio lento também. Então, esse procedimento, né, essa autodestruição, ela pode custar muito caro e os processos de reparo são muito dolorosos, tanto no mundo espiritual, quando mesmo a criatura volta a um novo corpo físico, e com um detalhe muito importante: a criatura que cometeu o suicídio volta ao corpo físico com a marca que foi usada para sair da Terra pela autodestruição. A mesma forma que usou para a autodestruição, na encarnação seguinte, virá essa marca no seu próprio corpo físico. Então, nós devemos procurar, sim, o prolongamento da nossa vida por meios lícitos, né, que se encontram ao nosso alcance, que a própria vida nos oferece, que a própria ciência vem a descobrir. E nós não devemos esquecer da força que tem a oração, a água fluidificada, o passe, o culto no lar, as reuniões de estudo de evangelho. Tudo isso nos ajuda, sim, a mantermos uma vida mais saudável, física e espiritualmente. E tudo isso também assegura mais harmonia na nossa mente. Nós sabemos que uma mente mais harmonizada, mais unida com a fé, com a esperança, só nos traz alegria. E a alegria, neste sentido harmonioso com Deus, acaba nos levando, então, ao entendimento melhor do amor e à vivência maior do amor. Né? Então, é quando Jesus nos fala: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. E perguntaríamos para nós mesmos, para todos, né? O que nós estamos buscando? Onde nós estamos batendo? O que nós estamos buscando procurar encontrar? Não é isso? Então, a lei de justiça, ela leva o quê? Leva as leis espirituais igualmente a todos os mundos. É a justiça de Deus
que não pode acontecer de forma diferente em todos os mundos. No entanto, elas atuam de forma diferente, de acordo com a escala que cada mundo desse, né, pode pertencer. Então, nós perguntaríamos: que necessidade teria, por exemplo, um exército, a polícia no mundo onde somente o amor é a lei para todos? Que necessidade haveria? Por isso que a lei de justiça leva, sim, as leis espirituais igualmente a todos os mundos, mas ela acontece de uma forma um pouco diferente em cada mundo, de acordo com a condição espiritual dos seus habitantes. Aqui no nosso mundo, ainda é necessário uma lei que diga que não podemos fazer mal a outra criatura. Ainda precisamos desta lei, mas já existem inúmeros mundos no universo em que essa lei não precisa mais existir, em que as celas dos presídios não precisam mais existir, porque ninguém derroga as leis divinas. E aqui em nosso mundo ainda é derrogada a própria lei dos homens, que ainda é imperfeita. Nós não conseguimos ainda cumprir de forma muito mais integral a lei de Deus. Então, precisamos. Então, o homem nos mundos elevados, ele não precisa matar para viver, ele não rouba, ele respeita, porque sabe que tudo pertence a toda criatura. Enquanto o orgulho, enquanto o egoísmo dominar a mente e nossos corações de espíritos ainda encarnados, e desencarnados também, alguns encarnados e alguns desencarnados, né? Nós viveremos duros sofrimentos. Por quê? Porque ainda o homem busca a paz e o conforto nos lugares errados. Ainda estamos falhando nesse sentido. Então, para nós aqui na Terra, ainda há necessidade da destruição violenta, porque ainda continua a dureza nos nossos corações. E é nessa situação que nós vivemos que somente a destruição violenta pode acordar a criatura. Poderia ser sim por outros meios, mas nós ainda não entendemos e a criatura humana ainda pratica a violência. Então, essa necessidade, ela vai se enfraquecer à medida que nós despertarmos para o amor a Deus, para o amor a toda criatura. E é nessa direção espiritual que Jesus Cristo vem e nos comanda a todos nós, nos educando, nos instruindo com seu amor tão suave, tão saudável. Estamos, né, nesse terceiro milênio, o fechamento de mais um ciclo evolutivo da humanidade. E sabemos que grandes acontecimentos, duras violências, a natureza agindo em consequência ao desrespeito dos homens para com a natureza, mas sabemos que Deus é bondade pura, Deus é misericórdia pura, Deus é justiça pura e sabedoria suprema. E sabemos que, a mando de Deus, os engenheiros siderais realizam uma limpeza cósmica sempre. E a justiça e o amor serão leis que irão comandar no futuro os nossos corações. São as únicas leis que vão imperar nos nossos corações, a da justiça e a do amor, e não aquelas que ainda tomam conta de corações neste mundo, desviando para a desarmonia e para o desencontro com Deus. Então, vamos lembrar quando o Senhor Jesus nos disse: glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens de boa vontade. Paz na terra a todos os homens de boa vontade. Sejamos nós todos esses homens de boa vontade, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, sejamos todos criaturas de boa vontade nesse mundo. Quanto aos animais, nós não temos direito ilimitado sobre eles. Nós não temos direito ilimitado sobre os animais. O nosso direito é regulado pela nossa necessidade de nos alimentarmos, de nos defendermos. E os animais, com esse nosso direito limitado,
eles vão passando pelos processos de despertamento espiritual, porque foi para tal despertamento espiritual que eles foram criados por Deus. Então, somos nós cumprindo com a nossa parte, colaborando também para o crescimento destes animaizinhos que existem hoje no mundo. E se nós refletirmos sobre o que a doutrina espírita nos ensina, nós vamos recordar, e recordar muito bem, que a doutrina nos ensina que nós estamos aqui neste mundo hoje como seres hominais, mas nós viemos lá de um princípio e passamos também pela escala dos animais irracionais. Vivemos também na mesma condição que os animais estão vivendo hoje. E existiu naquela época seres humanos, pessoas naquele tempo que cuidaram de nós, que nos auxiliaram na nossa evolução para chegarmos onde chegamos hoje. Assim como os seres angelicais, os benfeitores espirituais, estão hoje nos ajudando a nós chegarmos passo mais adiante. É também a nossa vez agora de fazer alguma coisa por aqueles que estão caminhando um pouco aquém de nós, no lugar onde nós todos já estivemos também. Então, quando se fala que a destruição na terra é necessária, destruição é sinônimo para o nosso estudo de renovação, que é a elevação da matéria. Mas se ainda nós temos sentimentos de ódio, egoísmo, orgulho, nós estamos matando as ideias de virtude. Então, a matança dos animais somente estará fora da lei quando ela é praticada pelo prazer de destruir a vida dos animais sem nenhum objetivo. Se nós buscarmos os seres, se nós, abusarmos dos seres inferiores, isso não constitui direito para nenhum dos nós. E nós vamos então passar a dever a estes irmãos nossos menores, onde logo se vê uma resposta da natureza em direção a quem faz essa dívida. Então nós não podemos destruir nada, meus irmãos, em reino algum, que não seja por necessidade nossa de nos alimentarmos e de defendermos a nossa própria vida. Nós não podemos brincar com a vida que Deus criou, com a vida que Deus abençoou para existir. Nós podemos lembrar que já existe, inclusive no nosso mundo, há uma certa quantidade de anos, uma lei de proteção aos animais. Olha como nós estamos evoluindo e olha como os animais estão passando a ser vistos exatamente como eles têm que ser vistos por todos nós, como a criatura de Deus, como irmãos nossos nesta terra, neste universo. Agora, quando a destruição ela ultrapassa os limites da nossa necessidade, da nossa segurança, como, por exemplo, a caça pelo prazer de caçar, os benfeitores espirituais nos ensinam que não passa, o nome que eles colocam, tá? Que não passa de bestialidade dos homens, é assim que eles chamam. Quando a criatura caça por caçar, mata por matar. Os próprios animais, eles só destroem para a satisfação das suas necessidades. E o homem destrói sem necessidade alguma. Então, a criatura que age assim, ela realmente terá que prestar contas pelo abuso da liberdade que foi concedida por Deus e pelo mau uso dos próprios instintos. Instinto que Deus nos deu para fazermos bom uso, para colaborarmos uns com os outros. Existem criaturas humanas que usam para destruir uns aos outros. Quanto aos povos que tratam de uma forma especial, né, determinados animais, dizem os espíritos que é mais por temor de superstição do que por bondade. Então, eles falam que é mais necessário nós buscarmos descobrir qual a utilidade de cada animal aos olhos de Deus, quando criou cada um deles,
para podermos ajudar estes animais na sua evolução. Então, com qual finalidade Deus criou determinado animal? Ah, nós descobrimos que era para tal finalidade. Então, nós trabalharmos este animalzinho dentro dessa finalidade. Assim, nós estaremos agindo para a evolução destes próprios animais. Porque nós sabemos o quê? Que precisamos uns dos outros, que precisamos ajudarmos uns aos outros, homens, mulheres, animais, vegetais, minerais, todos precisamos uns dos outros. E cada um de nós, cada criatura é um elo na criação humana. E nós temos que ser exatamente esse elo inteiro que ajuda a fazer a união, e não um elo rompido que desune as criaturas. Nós precisamos ser aquele que une as criaturas. Por quê? Porque nós somos criados para nós vivermos juntos. Vamos lembrar quando Jesus nos ensinou: não separeis aquilo que Deus ajuntou? Exatamente. Ele não fala só dos casais, homens e mulheres, não. É muito amplo, fala também, mas é muito amplo. Ele fala da necessidade que temos todos nós uns dos outros, toda criatura umas das outras, envolvendo todas as criaturas, de plantas, animais, seres humanos, seres angelicais que nos auxiliam, e nós vamos auxiliando os que estão aquém, e aqueles que estão adiante de nós vão nos ajudando também. Então, este paraíso perdido, que às vezes ouvimos dizer, ele se encontra exatamente dentro de cada um de nós. E se nós o considerarmos perdido, é porque ele existe. Se falamos que o paraíso está perdido, então ele existe em algum lugar. E se ele está dentro de nós, nós devemos encontrá-lo dentro de nós, porque dentro dele é que se encontra Deus, é que se encontra o Cristo nos esperando, para podermos conquistar essa vitória que tanto esperam que nós conquistemos. É dentro de nós que está esse paraíso. Mas se ele está perdido, precisamos encontrá-lo. E como encontrá-lo? Buscando exatamente cumprir com essas leis divinas, para que nós possamos, então, também ter um pouco mais de paz e um pouco mais de felicidade em nossas vidas. E quando nós precisamos, por exemplo, de pedras, de dinamites para obter pedras, nós estamos adiantando o progresso, não é isso? Precisamos de pedras. Dinamitamos algumas pedras maiores e conseguimos pedras menores, pedras pequenininhas. Pois então, por que esse comentário? Porque na questão 737, Kardec pergunta o seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Os espíritos respondem que é para poder fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Eles colocam assim: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala de aperfeiçoamento? Então, é exatamente isso. Muitas vezes, para nos auxiliar o adiantamento, Deus permite, sim, esses flagelos destruidores. Por isso que nós iniciamos dando esse exemplo das pedras. Por quê? Porque se precisamos construir algo e precisamos de pedras, mas não as temos, nós pegamos algo, uma rocha maior, né? O homem vai lá e dinamita essa rocha, faz várias pedras pequenininhas e ali já está pronto. Mas ele precisou dinamitar, ele precisou fazer um estrondo maior, ele precisou fazer algo maior, explodir para poder conseguir. Mas ele conseguiu então muito rápido. E assim Deus, quando observa a nossa necessidade, ele permite, faz isso conosco, sim, para que nós possamos despertar naquilo que nós estamos precisando. Então, assim, mesmo fazendo parte da humanidade, esses flagelos destruidores, se nós não tivermos muitas vezes essa corrigenda mais imediata, nós não iremos despertar tão cedo, iremos levar muito mais tempo para despertar. Então, Deus permite sim que ela nos aconteça.
E precisamos desses flagelos destruidores, por quê? Porque nós ainda não ouvimos como devemos ouvir e ainda não executamos como devemos executar o evangelho que o Jesus Cristo nos deixou. Nós só despertamos muitas vezes por violência, por quê? Porque ainda existe violência dentro de nós. Por isso esse dinamitar às vezes necessário. Por isso acontecer algo muito estrondoso em nossa vida de vez em quando às vezes a criatura fala assim, ah, mas a vida me puxou o tapete, né? Às vezes é para despertar. Às vezes é aquilo que nós estamos precisando agora e não estamos enxergando. E achamos que a vida puxou o nosso tapete, que nos derrubou. Mas é para acordarmos. Nada acontece por acaso. Nada acontece na vida sem que Deus saiba e permita. Os cataclismos em toda a Terra são exatamente para nós compreendermos a existência de Deus e das suas leis. Não fazemos o mal, não pensamos o mal, mas o mal está em nosso caminho. E por que está em nosso caminho? Porque ele ainda também existe dentro de nós. E se nós estamos passando num corpo físico aqui neste planeta Terra, na condição que existe o planeta Terra, é porque nós ainda temos dívidas com as leis. É porque ainda temos muito que aprender nesta condição que nos encontramos. Ainda que em posição aparentemente bem posta na terra, a criatura humana ainda não saudou as suas promissórias. Pode um homem, pode uma mulher aparentar estarem bem postos, estarem bem situados economicamente, socialmente, mas os benfeitores dizem que se estamos todos aqui nesse planeta é porque ainda temos promissórias que não foram saudadas. Mas se ainda não nos dedicamos a cumprir completamente o Evangelho, Jesus vem e nos fala o quê? Em se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das coisas celestiais. Quer dizer, em se tratando das coisas da terra, se nós não cremos em Jesus, como que nós vamos crer se ele nos falar das coisas espirituais? Então nós ficamos refletindo. Quantas coisas estão aqui neste mundo aos nossos olhos tão claras, dentro da bondade, dentro da sabedoria divina, nos mostrando os melhores caminhos e não entendemos? Como que Jesus pode hoje chegar para nós e dizer coisas tão maiores como gostaríamos de ouvir, como gostaríamos de ver, de saber sobre outras coisas no plano espiritual, na existência em outros mundos, conhecermos melhor a respeito da essência de Deus? Quantos questionamentos muitas vezes nós temos, não é? Mas Jesus vem e nos fala, mas se eu falo para vocês das coisas do mundo, e vocês não me creem, quanto mais se eu disser das coisas celestiais. Precisamos ainda aprender esse ABC que a vida nos convida. Então, esses flagelos são comumente provas morais. Por quê? Porque diante dessas provações que nós vivemos, nós acabamos por ter conquistas muito maiores, conhecermos melhor a todos nós, a cada um de nós, e conseguimos também reconhecer o poder de Deus. Os flagelos nos proporcionam tudo isso. Então, os grandes acontecimentos na Terra são mais para nos despertar os conhecimentos das leis de Deus. No entanto, o que nós chamamos de flagelos morais, flagelos sociais, são pequenas lutas se nós compararmos com as lutas internas que nós devemos travar com nós mesmos. Nessa guerra particular que nós devemos sim travar com todos nós, no nosso íntimo. Essas são as maiores e as mais difíceis lutas que nós devemos vencer, que é essa vitória sobre nós mesmos. Então, quando nós vemos na história dizendo que soltaram Barrabás e prenderam Jesus,
Muitas vezes é o que nós estamos fazendo, soltando de dentro de nós o mal que existe e prendendo aquilo que é bom, quando nós devemos fazer o contrário. Nós devemos exatamente libertar de dentro de nós, né, esta centelha divina que há em nós e buscarmos prender e fazer com que se dilua, se dissolva e suma todo o mal que há em nós, que ele realmente possa se transformar no bem, que a ignorância que ainda trazemos possa sim não soltar Barrabás e prender Jesus, mas prender Barrabás e soltar o Jesus que há dentro de nós. Depois vem um item no Livro dos Espíritos que fala sobre as guerras, né? Então ele pergunta assim: o que é que impele o homem à guerra? E os benfeitores respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. E ele recorda para nós que no estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, que é o direito do mais forte. E recordamos então, lá em Mateus capítulo 23, versículo 12, quando Jesus nos fala: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Porque aqui ele fala que o mais forte supõe ter direito sobre o mais fraco, e isso não é verdade. Nós sabemos que quando a criatura humana chegar mais adiante, nesse tempo de amor, não vai existir mais guerras, não vai existir mais discórdia entre os homens, entre os povos, e a única força que haverá entre os povos será exatamente a força do amor. E aquele que ainda não encontrou o céu dentro de si mesmo, nós precisamos então procurar. Porque nós não vamos encontrar essa felicidade em outro lugar a não ser dentro de nós mesmos. A guerra, ela tem utilidade para as criaturas inferiores, para os que já aprenderam a lição do sofrimento, não precisa mais haver guerra. Na verdade, a guerra não é necessária, mas muitas vezes, como dissemos anteriormente, porque existe violência dentro de nós, buscamos então violência fora de nós. Então, aqueles países que suscitam as guerras para o proveito próprio são grandes culpados e irão responder pelos desastres que eles provocarem, pelas dores que eles torturarem os povos. Quando Jesus nos fala que é necessário que venha o escândalo, mas ele também completa dizendo: mas ai daquele que provocar o escândalo. E a ambição, muitas vezes, é motivo para a guerra de muitos países. Países famintos por dinheiro, países famintos por bens materiais, povos, criaturas, sociedades, esses que muitas vezes aparentemente são chamados de desenvolvidos, muitas vezes são os verdadeiros opressores que sobrecarregam os ombros dos países mais pobres, colocando neles fardos pesados. São grandes culpados das dores que vêm acontecendo no mundo, mas a lei de Deus, ela age, ela age em toda parte, ela age em nós, individualidades, ela age no coletivo. Nós não podemos esquecer que muitos fazem essas guerras exteriores, mas as guerras interiores, tão necessárias para a renovação da própria criatura, muitos se esquecem de fazer. E é a estas que nós devemos nos dedicar. Descobrirmos o mal que ainda existe dentro de nós e fazermos, sim, uma verdadeira guerra dentro de nós para extirparmos este mal que ainda habita dentro de cada um de nós. E nós sabemos que a melhor arma para esta guerra é o Evangelho. São as leis divinas que Jesus deixou para nós pelo Evangelho que os discípulos redigiram, inspirados, né, pelo próprio Cristo, e enviaram para todos nós. O assassínio é um crime? Sem dúvida nenhuma que o assassínio é um grande crime na vida, mas
A doutrina nos ensina no Livro dos Espíritos que aquele que mata agiu contra a lei, mas ele fala que aquele que sofre, aquele que no caso, né, vamos dizer assim, é assassinado, que sofre o crime, a doutrina nos fala que este não é o inocente, este é um culpado que está resgatando um débito. E a lei de Deus nunca falha, nunca falta. Se acontece algo com alguém, é porque este alguém tem esta dívida. E a própria doutrina vem e nos lembra de Gandhi. Gandhi teve toda aquela passagem no mundo de uma história de um grande exemplo de homem para todos nós. E no final, ele foi assassinado. E os mentores orientam que ele tinha sim uma dívida, por isso que ele morreu daquela forma. Nada acontece por acaso no universo. A lei de Deus ela impera sempre com justiça. Então, se assim aconteceu, existia uma dívida. Assim, com todos aqueles que estão aqui neste mundo e acontece também algum fato semelhante. Não é por acaso, de forma alguma. Na questão 748, ele fala a respeito da legítima defesa. Então, nós não devemos confundir a lei de Deus com as leis dos homens, porque na lei de Deus não existe legítima defesa. A legítima defesa é uma lei em que os próprios homens estão buscando atenuar os seus próprios crimes. Criam essas leis de tanto mal que fazem para poder defender o próprio mal que fazem e procurarem se julgar inocentes, alegando uma legítima defesa. Então, os mentores falam que não há razão nenhuma para se tirar a vida de outra criatura, mesmo ameaçados por criminosos. Eles dizem que existem muitas formas de defesa. E se nós pensarmos que agindo contra aquele que nos ataca, tirando a vida daquele que nos ataca, será uma legítima defesa, os mentores dizem que não. Que se isso está nos acontecendo é porque temos esta dívida. E se nós agirmos assim, nós estamos buscando desculpar e não arcar com a consequência de uma dívida que nós temos. Então, assim, é bem delicado foi bem delicado quando nós lemos esse trecho e buscamos trazer para o nosso estudo, porque nós poderíamos perguntar: o que então fazer neste caso? O que então fazer para que isso não nos aconteça? Então, os mentores dizem que nós devemos, para agir em nossa defesa, nós devemos mudar a nossa forma de ser, buscar mudar a nossa conduta. Porque o que acontecer no mundo vai acontecer com aquela criatura que tem alguma dívida. E se aquele outro não tem aquela dívida, não vai acontecer tal fato. É a justiça de Deus que não erra, que não falha. Então, nós procurarmos sim buscar evitar que o mal nos aconteça, mas como? Pela mudança da nossa conduta de vida. Assim, então, nós não teremos o agressor à nossa porta. Se nós buscarmos mudar os nossos sentimentos, se nós buscarmos mudar os nossos hábitos de vida, não acontecerá conosco. Na questão 749, ela fala o seguinte: tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Então, ele vem falar a respeito dos crimes que acontecem na guerra. E ele fala o seguinte, que aqueles que vão para a guerra, sentindo o prazer de matar, eles se encontram na faixa dos que estão propensos à guerra, isto é, na condição de criaturas belicosas. Todos os homens que procuram defender com paixão desequilibrada a sua nação, daqueles invasores ou daqueles que invadem outros países com ódio incontido,
Todos esses são criaturas chamadas pelas trevas e escolhidas pelos sentimentos inferiores na ordem das matanças. Não é por acaso. Então, aqueles soldados que se encontram, como se diz, né, no fronte, eles podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de violência. E ao ouvir, então, aquela voz de comando, eles acabam se tornando assassinos diante de Deus, pela fúria sem medida. E mesmo sendo a guerra um meio de acordá-los para a verdade, todos irão responder pelos seus feitos que forem contrários às leis de amor. No entanto, existem aqueles que vão à guerra e apenas procuram se defender e defender, que não matam ninguém, que não querem tirar a vida de ninguém. E muitos ficaram resguardados, muitos não foram à frente, mas mantiveram seus pensamentos, desejando que aqueles que forem tirassem a vida do seu semelhante. Muitos não foram porque não tinham idade, muitos não foram porque não foram chamados por algum motivo, mas ficaram desejando, mentalizando e torcendo para que aqueles que foram pudessem realmente efetivar uma matança. Então, os benfeitores dizem que estes também, na sua proporção, também são culpados. Só não fizeram porque não tiveram oportunidade de ir, mas incentivaram muitos a ir e a realizar tal fato. Então, eles têm também a sua parcela de responsabilidade. O Livro dos Espíritos também nos fala a respeito da crueldade, né? Então, a questão pergunta assim: poder-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E os benfeitores respondem: é o instinto de destruição no que tem de pior. Então, a crueldade é o instinto de destruição no que ele tem de pior que pode existir, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Lembra que lá no início nós colocamos, né, que a destruição, nós começamos a falar que é uma transformação necessária à criatura? Então, quando nós trazemos o tema crueldade, os benfeitores explicam que não, que nesse ponto, então, vai ser a crueldade, a destruição da sua pior forma. E ela é sempre resultado de uma natureza má. Então, quando nós falamos de destruição, a crueldade é um instinto de destruição de mais baixa vibração que possa existir. E ela domina pela força da própria ignorância. E a origem da crueldade está onde não foram despertados os talentos que Deus colocou em todos nós, no coração de toda criatura. Se nós não permitirmos despertar esses valores, a crueldade, nesse instinto de destruição, ela vai acabar acontecendo. Então, nós podemos e devemos separar o instinto de destruição da crueldade. Porque a crueldade, ela nasce à parte, ela nasce dos sentimentos que não têm disciplina, ela nasce de onde não existe o amor. Ainda estamos aprendendo o amor, mas estamos aprendendo, já temos noções de pelo menos do que é o amor, né? Como pode dar-se que no seio das mais adiantadas civilizações se encontrem seres, às vezes, cruéis e selvagens? Então, como que, às vezes, no meio de uma civilização tão evoluída, pode existir criaturas, muitas vezes cruéis e selvagens? E os benfeitores explicam que, no mesmo modo que uma árvore carregada de bons frutos, se encontram verdadeiros abortos. São selvagens que da civilização só têm o seu exterior. São lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é demais pesada,
acaba predominando a natureza primitiva. Então, também Deus conta com a criatura para ajudar a própria criatura. É como numa sala de crianças. Nós não podemos separar as salas de aula com crianças só que tiram 10 e a outra sala com crianças que tiram só nota baixa. Precisamos misturar todas, porque uma vai ajudar a outra, uma vai estimular a outra. Assim Deus faz com todos nós também, né? E se nós pensarmos no duelo que o Livro dos Espíritos vem nos ensinando, ele nos fala que o duelo é sim um assassino, não é um assassínio, não é legítima defesa. E ele fala ainda que se dois vão duelarem, de alguma forma que seja esse duelo, ele diz o seguinte: se um deles tem certeza que vai vencer, é um assassino. E se o outro que entra para o duelo entra, mas com certeza que vai perder, ele fala que é um suicídio. Então, olha como é profundo os ensinamentos de Deus. Olha como a lei de Deus, ela pega todos os detalhes dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, toda a nossa condição e tudo que nós fazemos, como que deve ser muito bem pensado, muito bem discernido por todos nós. E ele fala que num duelo pode acontecer assassínio e pode acontecer suicídio. Pode acontecer um e outro, e pode acontecer só um ou só o outro. Depende da condição daquele que está entrando. Se eu tenho certeza, eu não, pelo amor de Deus, se alguém tem certeza que vai entrar e com certeza vai conseguir destruir o outro, ele fala que é um assassino. E aquele que sabe que vai perder, sabe que não vai vencer, ele fala que é um suicídio. Então, qual a vantagem do duelo? Nenhuma. O duelo não deve mais existir no mundo, não é isso? E quanto à pena de morte, ele nos fala que ela irá desaparecer, que é certo que o progresso social ainda deixa muito a desejar. No entanto, nós podemos ver que existe a pena de morte, ainda existe, mas um dia não existirá mais, mas ela ainda existe, mas nós já podemos ver progresso no homem na lei de pena de morte que existe hoje. Por quê? Porque os mentores lembram para nós que a pena de morte hoje existe, mas ela existe já restrita a determinado tipo de crime cometido. Antes não. Lá em tempos atrás, ela era certa para todos. Nós viemos tendo discernimento, eliminando em algumas ocasiões. A lei foi dizendo que nesse caso não é pena de morte, que naquele não é pena de morte. Ela ainda existe, mas os mentores colocam que vai chegar uma hora que ela não vai existir mais. Então, eles colocam que, apesar dela ainda existir, dá para se ver progresso, porque antes era ela ampla, agora ela é restrita. Apenas neste caso é pena de morte. Mas vai chegar uma hora em que não haverá mais a pena de morte. Então, eles colocam que é também, apesar de ainda existir, já dá para ver, sim, progresso. E nós vemos também com relação só um instantinho, a questão que nos fala aqui. Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? A questão pergunta. Então, os mentores nos dizem que o olho por olho e dente por dente do Velho Testamento, ele não pode ser interpretado como sendo para se exercitar na lei dos homens. Eles falam que a pena de talião somente pode exercê-la Deus, que a pena de talião é a lei divina, que as mãos humanas não têm autoridade para fazer justiça com ninguém, e que aqueles que servem de motivo de escândalo sofrem a consequência pelo mesmo escândalo que provocaram. E que o nosso Pai, nosso Deus e nosso Criador, que criou as leis, essas leis são aplicadas onde quer que nós estejamos. Elas sempre irão imperar na justiça que Deus legou a todo o universo.
Então, o homem moderno, no dizer, né, de nós mesmos, deve entender as nossas próprias necessidades de compreender os nossos semelhantes e aprender com o avanço da vida para que a vida possa nos ensinar a viver em paz. Aprendermos uns com os outros, nesta condição que Deus nos dá hoje de vida, a melhor forma de vivermos uns com os outros sem crueldade, sem duelo, sem assassínio, sem aquela destruição na sua forma pior, mas se ela existe, que seja para a melhoria de todos nós, procurarmos destruir aquilo que não é bom dentro de nós. Lucas, no capítulo 3, versículo 11, nos lembra o seguinte: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Assim que precisamos viver uns com os outros, compartilhando aquilo que está no alcance de todos nós, uns para com os outros. Todos os dias nós carregamos o pergaminho de Deus para com todos nós. Nós devemos respeitar sempre o livro sagrado que o Mestre nos legou. Mas melhor que isso é buscarmos compreender a mensagem que este livro sagrado nos traz e entender que a verdadeira luz está nas palavras escritas neste livro que tem letras douradas que Jesus deixou para todos nós. E passarmos então a compreender a boa nova que o Cristo nos trouxe em espírito e verdade. E assim ficarmos sempre atentos em uma coisa: a letra que mata e o espírito que vivifica. Que possamos ter esse discernimento e colocarmos acima de tudo o evangelho que Deus deixou para todos nós na pessoa física que veio a este mundo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso mestre de amor, bondade e misericórdia, a quem neste momento agradecemos estarmos aqui reunidos estudando o teu evangelho. Rogamos a sua bênção, Senhor Jesus, a todos que estão aqui, a todos à nossa volta, a todos deste mundo que habitamos, a todos de todo o universo, as suas bênçãos, a sua paz. Graças a Deus.